Meu amigo vascaíno, situação do Vasco indefinida nesse Campeonato Brasileiro, vai ficar para a última rodada, acaba agora, Grêmio 1, Vasco da Gama 0, e a gente vai passar para vocês como que ficou a situação do Cruz Maltino aí, faltando uma rodada para acabar o Campeonato Brasileiro. Eu vou fazer a live 11 horas da noite. Eu só passei aqui agora para a gente trocar um diálogo e eu preciso me recompor. Porque é o seguinte, meu amigo Vascaíno, você que está me assistindo, você não merece esse time. Você não merece esse time. O que estão fazendo com o Vasco da Gama é uma verdadeira vergonha. A deficiência técnica do Vasco da Gama é grandiosa. E todo jogo essa situação fica evidenciada, fica notório. Meus amigos, a verdade é a seguinte: o Vasco só não caiu ainda para a segunda divisão porque, olha, a qualidade técnica dos outros times é muito ruim, é muito fraca. Por isso que o Vasco ainda não caiu. E eu digo uma coisa aí para vocês: não tem treinador que vai dar jeito num time que falta aí talento, certo? Eu quero chamar a sua atenção porque foram gastos aí cerca de 128 milhões de reais para montar essa equipe do Vasco da Gama. E, cara, a equipe tem muitas limitações, principalmente no setor de meio-campo. Principalmente no setor do meio-campo. Setor que a gente precisa ter como coração do time. O time não consegue trocar, porra, duas, três bolas ali, porra, toque. Cara, então é uma vergonha, cara. É uma vergonha. Uma coisa que foi feita sem planejamento, Vasco aí jogadas escassas. Então tá muito difícil, cara. Tá muito difícil. E, graças a Deus, mais uma rodada, porque todo mundo está fazendo um esforço danado para ir para a Série B. Mais uma rodada, o Bahia perde, mais uma rodada, o Santos perde, e o Vasco da Gama aí respira. Mas, na minha opinião, por é, demérito dos seus adversários do que por mérito nosso. Porque o Vasco, olha, não está bem. E outra coisa, se o Vasco, ano que vem, gente, e Vasco não pode ter esse time para o ano que vem. Tem que mudar e tem que mudar muito, cara. A gente tem uma espinha dorsal, sim, mas tem que mudar muita coisa dentro do Vasco, principalmente as pessoas que estão trabalhando nessa SAF. O Vasco não virou SAF para ter um time desse nível aí. Então, um time que foi montado nas coxas, que essas pessoas precisam ficar responsabilizadas. Vou colocar aqui a situação da classificação. A minha vontade aqui é de chorar diante daquilo que eu vi hoje, tá? E mais uma vez, o Léo Jardim fez a diferença aí no jogo aí, porque senão era demais, tá? Então vamos aqui, ó. O seguinte, o Vasco teve uma oportunidade porque o goleiro do Grêmio fez uma boa defesa, mais nada. Para 90 minutos é muito pouco para a equipe que quer ficar na Série A. Então, deixa eu colocar aqui os resultados aqui de hoje aqui. O Cruzeiro, ele empatou com o Botafogo no Rio de Janeiro. Com isso, o Cruzeiro escapou da zona do rebaixamento. O Cruzeiro não tem mais chances de cair, perfeito. Outro jogo aqui que interessava para a gente, o Santos perdeu para o Atlético Paranaense, era de se imaginar, o Santos aí ficando com um saldo de gols aí ridicularizado. E o outro jogo, quem ajudou bastante foi o América Mineiro, que venceu a equipe do Bahia com um jogador a menos lá no Independência. Tá?
Então, a situação ficou da seguinte forma aqui, pessoal. Depois eu vou explicar na live de mais tarde, eu vou explicar o maior abrangência, tá? Mas ficou desse jeito aqui, ó. A equipe do Bahia, tá? Por que que esse empate ele foi, por que que essa derrota foi muito ruim para o Vasco? Porque o Vasco vai ter a obrigação de vencer a equipe do Red Bull Bragantino. Pô, Laureano, como assim? Se o Vasco está na frente do Bahia. Porque se o Vasco da Gama perder para a equipe do Red Bull Bragantino, certo? O que que acontece? O Bahia, com o empate, ele passa o Vasco da Gama. O Bahia com um empate. E se terminar 42-42, o Vasco da Gama, ele é quem cai, porque o saldo de gols do Bahia é melhor do que o do Vasco da Gama. É -6 contra 11, tá? Então, o Vasco da Gama, ele tem que vencer. Porque se ele empatar com o Red Bull Bragantino em São Januário e o Bahia ganhar o próximo jogo dele, que é contra o Atlético Mineiro, certo? É um jogo muito difícil para o Bahia, certo? Mas se o Vasco empatar e o Bahia vencer, o Vasco cai na Série B. Então, cara, é o seguinte, o Vasco tem que ganhar de qualquer jeito e de qualquer forma. Mais tarde eu vou explicar, mas mais uma vez eu quero dizer para vocês, isso que está aí não é Vasco, o Vasco é um clube gigante para a gente ficar se contentando aqui com os outros fazer a nossa obrigação. Porque, cara, eu já não aguento mais ver aí. Eu já não aguento mais ver. Porra, jogo. Eu tenho que torcer. Pô, o América Mineiro ganhar do Bahia, gente, isso é mediocridade, tá? O Atlético Paranaense ganhar do Santos, porque o Vasco não consegue vencer um jogo, isso é mediocridade. Desculpa a minha sincera opinião, não gostei do que eu vi hoje e depois, mais tarde, a gente volta para a gente falar mais um pouquinho. Lá por volta lá das 11 horas, 10h45, eu volto, pessoal, para eu respirar, que a minha pressão está a 18 e eu estou muito desgostoso com tudo que eu vi. E a minha camisa vai continuar desse jeito aqui, ó, sob protesto, porque isso que está aí não é Vasco. Esses vagabundos que estão aí no Vasco vão transformar o Vasco num clube de quinta categoria. Ainda que o Vasco da Gama escape, a gente não pode ficar se contentando que um ano a gente sobe, outro ano a gente desce. Chega dessa porra, gente. Pelo amor de Deus. Certo? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.